Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos, nele e em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos. Queria que você colocasse completamente o teu coração, a tua vida diante do Senhor. E quem sabe você pudesse pedir: Senhor, fala comigo. Fala diretamente comigo. Nesse momento espiritual, nesse momento a qual a revelação do Senhor vem sobre nós, nesse momento a qual nós recebemos a direção de Deus, que o agir dele seja poderoso sobre cada uma das nossas vidas. Então vem, Senhor, vem sobre este lugar, vem sobre cada um dos teus filhos e filhas. Vem ministrar, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Vem ministrar, Senhor, a tua palavra poderosa. Nós cremos na tua palavra que nos liberta. Nós cremos na tua palavra, Senhor, que nos restaura. Nós cremos na palavra, Senhor, que nos direciona a coisas maiores de ti. Então vem com poder e autoridade sobre cada um de nós. E em tudo o teu nome seja honrado e glorificado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs? Nós temos falado com uma certa frequência sobre a igreja de Corinto. E algumas coisas nos chamam muito a atenção sobre esta igreja. Primeiro porque Paulo escreve aos Coríntios com uma perspectiva de ensino, de instrução, de mostrar o que eles deveriam fazer e como eles deveriam agir, dado as circunstâncias às quais eles estavam desenvolvendo, a qual eles estavam passando. E isso então se tornou muito relevante, muito poderoso a esse processo. Então essa preocupação que o apóstolo Paulo tem é diferente de outras cartas, à medida que ele tenta ensinar, à medida que ele tenta orientar os passos que a igreja deveria passar. Mas obviamente, nós já reconhecemos a igreja de Corinto como uma igreja bipolar. Nós temos falado sobre isso. Ou nós temos falado como uma igreja oscilante, que ora tem coisas muito ricas, ora tem coisas muito difíceis a passar, e ela enfrenta todo esse processo. Dado que o apóstolo Paulo, no versículo de número 7, reconhece que nenhum dom está faltando a essa igreja. E eu queria mostrar para vocês quais são os dons aos quais o apóstolo Paulo está se referindo. E isso apresenta lá no texto do capítulo de número 12, que são esses aqui, ó. Dons espirituais a partir de 1 Coríntios, mesmo 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, versículo 1 a 11. Então ele fala de palavra de sabedoria, fala de palavra de ciência ou conhecimento, fala de fé, fala de cura, fala de milagres ou maravilhas, discernimento do Espírito, profecia, diversidade e interpretação de línguas. Diversidade de língua e interpretação de línguas. Eu queria que você começasse a imaginar uma igreja, um ambiente a qual essas coisas estão presentes, ao qual essas coisas não têm dono, mas é manifesto na vida dos crentes, na vida das pessoas. Não era apenas restrito à condição de ser pastor, não era restrito à condição de ser líder, mas isso era dado para a igreja. Eu começo a imaginar uma igreja que tem profecia, ela vai ter então a direção de Deus, ela sabe o que fazer, ela tem foco. Uma igreja que tem então a interpretação de espírito, discernimento, ela começa a se ver com condições de enfrentar todos os problemas, todas as circunstâncias. Ela sabe discernir quando uma coisa é de Deus. Ela sabe discernir quando uma coisa vem do diabo ou vem de uma questão mundana propriamente. Quando há essa ação de Deus, quando há esse poder de Deus, nós vamos lidando com isso.
Então você imagina também uma igreja que vai sendo gerada cheia de fé. Uma igreja a qual os milagres vão acontecendo. Era toda essa estrutura que o apóstolo Paulo reconhece que estava presente na igreja de Corinto. Mas ao mesmo tempo, tinha alguma coisa muito danosa, muito ruim. Existiam alguns problemas. Na verdade, eu vou elencar alguns, mas poderíamos colocar tantos outros que estavam ocorrendo. Por isso, Paulo tem a preocupação de lidar, de ensinar, de orientar. Entre as coisas principais, havia muito pecado e havia um mundanismo, uma imoralidade muito latente naquele momento. Corinto era uma cidade a qual tinha um porto, e isso fazia com que a presença de pessoas de todos os lugares, de todos os ambientes, era muito frequente. Além disso, também se tinha muita riqueza. Para você ter uma ideia, começou a construir um estilo de vida, e deram-se o nome, Corinthiamai, era o que colocava. Da mesma forma que o cinema trabalha muito o estilo de Las Vegas no nosso tempo, naquele tempo era Coríntios que representava tudo isso, para você entender como era dissoluto, como o pecado tinha dominado a cidade. E a igreja, por sua vez, em algum momento, ela começou a permitir que isso adentrava. Um caso de imoralidade muito grave, muito latente naquele momento, era que havia um caso de incesto. E nesse caso de incesto, nem era a grande preocupação naquele momento, mas a preocupação que as pessoas começaram a aceitar isso. Eles começaram a ter isso por um aspecto natural. Então o apóstolo Paulo começa a confrontar também essa situação. Outro momento que marca muito são as divisões e intrigas. Um vai dizer que é Paulo, nós já falamos sobre isso. Um vão falar que é de Apolo. E aquilo se torna um grande tempo, um grande espaço em qual as pessoas não queriam obedecer a palavra. E quando não obedece a palavra, não há transformação. E quando não há transformação, não há uma vida em correção. Então tudo isso estava sendo envolto sobre isso. Outro aspecto é que eles eram muito infantis naquilo que eles tinham que discutir. Então eles ficavam perguntando: apóstolo Paulo, é pecado comer carne sacrificada para ídolos? Daí o apóstolo tinha que responder, perder tempo e responder coisas que eram absolutamente banais. Graças a Deus isso não acontece nos dias de hoje. O pastor não tem que responder perguntas banais assim. Mas naquele tempo era muito propício. Naquele momento as pessoas tinham questões que eram muito pequenas, mas eles estavam sendo colocados. E se você for prestar bem atenção, o livro de Coríntios vai falar sobre algumas coisas que não fazem o menor sentido para nós hoje. A questão do véu, a questão da carne, a questão do casamento, são coisas que lá naquele momento estavam assim sendo colocadas de uma certa forma da infantilidade do seu povo. Aliás, Paulo trabalha isso desde o princípio. No capítulo de número 2, ele vai falar do leitinho espiritual, que nós já também falamos a esse respeito. O fato que eles eram muito infantis nessa ação. Tem um outro caso, que existia um descomprometimento com a ceia do Senhor. Em algum momento, eles iam para a ceia para se fartar, para comer demais. Vocês acreditam que o apóstolo Paulo vai ter que dizer assim: gente, o dia que vocês forem participar da ceia, come antes em casa, para vocês não dar vexame na hora da ceia. Faz uma boquinha lá com os filhos, come alguma coisa para que não faça aquela confusão, não torne uma coisa tão banal desse jeito. Para nós entendermos todo esse processo. Então, percebe isso, a oscilação de uma igreja que tinha tudo para produzir grandes coisas na vida das pessoas, mas que ao mesmo tempo tinha pessoas ou tinham momentos as quais eles estavam se dando às infantilidades desse tempo. Então eles viviam essa oscilação. Deixavam de ser uma grande referência na cidade para lidar com isso. Existiam outros processos, como o tempo de Diana, ou o tempo do Deus da cura que existia naquele momento, mas eu queria redundar apenas nesse processo, ficar apenas nesse processo, para que nós possamos entender esses momentos, esses sentimentos que tomam o coração da igreja. A pergunta que eu faria para você: como é que você pensa que Deus, e que nesse caso o apóstolo Paulo enxergava essa igreja? Uma igreja que tinha tudo, mas uma igreja que ao mesmo tempo parece que não tem nada. Uma igreja que tem um potencial e reconhecia muitos dons, mas ao mesmo tempo ela tinha essas meninices. Como você reconheceria ou como você falaria a respeito dessas pessoas? Como que você lidaria com isso? Sabe como o apóstolo Paulo se refere a essa igreja? Ele chama de santos. Olha lá, versículo de número 2. Como o apóstolo Paulo lida. Ele diz: a igreja de Deus
que está em Coríntios. Então não são algumas pessoas que ele está chamando nessa condição, ele diz a igreja toda, aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados de santos. Chamado de santos. Com todos os que e em todos os lugares invocam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eles são chamados de santos. Eu não sei se no teu coração vem a pergunta que toma o meu coração. Como pode o apóstolo Paulo chamar essas pessoas tão infantis de santo? Como pode o apóstolo Paulo chamar essas pessoas que tinham tudo para produzir e não produzem, chamá-los de santo? Como pode lidar com isso? E considera que o apóstolo Paulo, eu brinco que não seria pastor nos dias de hoje, pela linguagem pesada, pela forma que ele tinha de se posicionar. Ele era um homem muito severo na forma de olhar para as pessoas, na forma de cobrar a igreja, na forma de se posicionar. Mas o seu posicionamento, a sua cobrança, não o faz, não o impede de perceber a ação de Deus. E ele se refere àquelas pessoas como santo. Eu queria que você tivesse essa atenção. Também o Senhor Jesus olha para nós com um olhar de santidade. O Senhor Jesus olha para nós numa perspectiva diferente que muitas vezes a gente tem imaginado. Mas a grande pergunta, afinal de contas, nós somos santos ou somos pecadores? Você é santo ou você é pecador? É claro que dentro desse contexto a gente precisa refletir um pouco o que cada um desses processos significa. No aspecto teológico, quando nós referimos a alguém na condição de pecador, é aquele que tem rejeitado a condição de estar na presença de Deus, tem recusado a condição de submeter-se completamente ao Senhor. E porque tem se recusado, ele fica alijado, ele fica fora, ele fica afastado de Deus. E a gente precisa ter essa condição e esse entendimento que o pecado nos afasta de Deus. Mas frequentemente nós somos ensinados que o pecado de crente tem nome. Porque mentiu, porque fez sexo fora do casamento, porque fumou, porque bebeu. E isso é... Esses também são práticas que muitas vezes a gente faz e não deveria fazer. Mas principalmente a nossa posição em relação a Deus é que nos classifica como pecadores ou não. E muitas vezes isso toma o nosso coração. E porque nós não somos imperfeitos, nós simplesmente assumimos essa condição. Eu sou pecador. Mas a Bíblia também nos mostra, e isso ela é bem taxativa, e ela fala isso muitas vezes, ela considera a relação de Deus para conosco e nos chama a ser santo. Mas a condição de santidade é aqueles que são separados para o Senhor. Aqueles que ainda vão pecar, mas o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Essa é a condição de ser santo. Essa é a condição que o Senhor nos coloca. É aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, aqueles que tiveram um novo nascimento, aqueles que entendem o que o sangue de Jesus significa na sua vida, esses são colocados como santos. E a santidade nos aproxima do Senhor. E a santidade então nos aproxima daquilo que Deus trabalha sobre nós. Mas de novo a pergunta é, você é santo ou você é pecador? Como você se vê? Você se vê como pecador ou você se vê como santo? E a outra pergunta é, isso faz diferença saber? E aí eu digo para você, faz absolutamente uma grande diferença. Porque se você se enxerga como pecador, a coisa mais natural na sua vida é pecar, é falhar. E aí você vai viver carregando um peso de culpa. Você vai vir para a igreja, por favor, tomara que tenha uma oração de confissão, porque hoje está uma podridão dentro de mim. Tomara que tenha uma condição que Deus tenha os olhos um pouco de benevolência para mim, senão, na hora que eu entrar na porta, eu já vou cair ali, conforme tão pecado que eu tenho na minha vida. E você vai vir, vai chorar, vão orar por você vai voltar para casa, quando passar o efeito dessa oração, você vai cair de novo no pecado. E você vai ser um reincidente no pecado. Mas quando eu entendo que eu sou santo, que eu sou separado para o Senhor, ainda que eu venha pecar, eu sei que o perdão de Deus é sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor trabalha no meu coração, eu sei que o Senhor trabalha a minha alma. Mas a grande questão quando nós fazemos essa pergunta é, se eu sou santo, e se eu sou salvo pelo Senhor, e não importa o que eu faça, eu vou ser santo, será que
eu posso sair pecando? Será que eu posso continuar na vida de pecado? E é interessante que tem um escritor muito famoso, já falecido, o Dietrich Bonhoeffer. Ele vai dizer o seguinte: tem dois tipos de graça, e que a gente precisa aprender a discernir isso. A primeira ele vai chamar de graça barata, e a segunda ele vai chamar de graça preciosa. Bonhoeffer diz que a graça barata é aquela que a gente usa ao nosso favor. É aquela que a gente usa para justificar os pecados. E ele entende como graça preciosa aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E que ela não veio para justificar os pecados, mas que veio para justificar o pecador, aquele que pecou. E o grande diferencial de quem consegue acesso à graça preciosa é quando nós nos apresentamos arrependidos diante do Senhor. Jesus Cristo já fez todas as coisas que eram necessárias para nós, mas eu preciso me colocar arrependido dos meus pecados. Eu preciso ter noção da santidade do Senhor. Eu preciso ter noção que essa santidade é manifesta na minha vida, mas eu preciso também confessar os meus pecados. Eu preciso me colocar arrependido para que cada vez mais a presença de Deus se estabeleça sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo num tempo que a pregação do Evangelho ela tem tentado tirar um peso das nossas costas. Ela tem sido um processo mais libertador do que alguns anos atrás, mas nós nunca podemos perder a dimensão da graça preciosa. Se nós não vamos estar tornando a graça do Senhor como uma coisa barata, simplesmente justificando os nossos pecados, e nós vamos sendo assolados por esse pecado, pela consequência do nosso pecado. Mas quando eu entendo a graça de Deus, que me purifica, que me santifica, então eu vou fluindo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso é diferente, porque a grande coisa que nós vamos entender sobre a santidade não é por sua causa, não é por minha causa, não é porque eu tento fazer tudo certinho, não é porque você tenta fazer tudo certinho, mas nós somos santificados, nós somos vistos como santos por aquilo que Jesus Cristo fez por cada uma das nossas vidas. Por aquilo que Ele pagou na cruz pelos nossos pecados. É Ele que nos santifica, é Ele que trabalha isso no nosso coração. E aí eu quero chamar a atenção que como nós metodistas olhamos para esse processo de santificação. E eu quero colocar aqui para você 3 frases que vão nos mostrar a esse respeito. A primeira diz assim: a santificação é aquilo que Deus, pelo seu Espírito, opera em nós. Da onde vem a santificação? De Deus. E Ele processa isso em nós, pelo qual somos redimidos da raiz do pecado e reestabelecido à imagem de Deus. Nós temos aprendido na escola dominical que essa imagem de Deus ela não é física. Nós temos aprendido que essa imagem de Deus ela é espiritual. E quando o Espírito de Deus trabalha no nosso espírito, nós vamos sendo santificados. Nós falávamos pela manhã na questão do Zoe, que uma das formas as quais Deus estabelece ou é aplicado na Bíblia sobre a relação de corpo, alma e espírito é o Zoe, quando o nosso espírito toma a alma e o Espírito de Deus toma o nosso espírito e nós começamos a ser controlados. No texto de João 10, que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, Ele está dizendo, eu vim para que tenham a Zoe. Quando o Espírito trabalha a alma, quando o Espírito de Deus também trabalha no nosso espírito e nós somos controlados. E quando isso acontece, os nossos gostos começam a ser mudados, os nossos desejos começam a ser mudados e nós somos focados naquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. É Deus que opera isso em nós. É Deus que faz todas as coisas na nossa vida. Segunda afirmação. Na santificação, fica no primeiro plano o que Deus faz. O que Deus faz. Você pode jejuar 2 meses consecutivos. Se você não entender a ação de Deus na tua vida, não tem uma valia. Há um trecho de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17, que vai dizer o seguinte: vocês precisam ser santo, sede santo, porque eu sou santo. Está escrito isso, o apóstolo Pedro vai cobrar essa condição. E é muito interessante que quando ele diz isso, ele próprio já diz, olha, está citado na Bíblia, então é uma citação. E ele se refere a um texto de Levíticos. E lá em Levítico diz assim, e sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, a santidade é consequência de uma vida na presença do Senhor.
Porque se eu tentar ser santo, sem me submeter à vontade de Deus, eu só vou cumprir conjunto de regras éticas e morais. Eu vou criar um sistema religioso, em qual eu vou tentar me enquadrar, mas em algum momento eu não vou conseguir, porque o Espírito de Deus precisa trabalhar no nosso espírito. O nosso espírito precisa dominar a nossa alma e o nosso corpo. E essa ação vai nos santificando na presença do Senhor. A terceira frase diz assim: santo e sagrado só pode ser descrita da forma indireta. Santo é Deus, e tudo o que lhe pertence, tudo o que ele separou para si, assim santificou. Quem pertence a Deus é santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor se a gente pode dizer isso. Eu pertenço a Deus, logo eu sou santificado pela sua graça, pelo seu amor. Eu pertenço a Deus, então eu posso ser colocado na condição de santo. Eu ainda tenho muitas falhas, eu ainda tenho muitas coisas, mas Deus me olha pelo olhar de Jesus Cristo, pelo filtro Jesus Cristo, e nessa condição eu sou santificado pela presença do Senhor. Eu vou sendo tratado dessa forma, eu vou sendo purificado dessa forma, eu vou conhecendo e crescendo na presença de Deus e em todo o tempo. Mas é interessante imaginar isso, que apesar de toda essa estrutura de alguém que tinha tudo para produzir, tudo para realizar, ainda tinha muitos costumes e prazeres da carne. Como nós crentes ainda temos que lutar muito contra a nossa carne. E pela manhã nós também falávamos sobre isso. O nosso corpo, ele pede descanso. O nosso corpo, ele pede o comodismo. E quando nós somos tirados do comodismo, quando nós somos confrontados, muitas vezes a gente não consegue, a gente tem uma certa dificuldade. Então muitas pessoas não conseguem disciplinar o seu próprio corpo. Então ele se torna refém do seu próprio corpo. O corpo pede para dormir mais, vamos dormir mais. O corpo pede para não vir à igreja, não vamos vir à igreja. O corpo pede para não fazer alguma coisa, então não faz. Mas quando nós somos gerenciados pelo Espírito de Deus, aí o corpo não domina. Quem domina é o Espírito. O Espírito produz isso. Então há um momento que, e esse também é o momento que nós precisamos vivenciar, de que eu preciso colocar a minha vida, submeter o meu espírito à ação de Deus. Eu constantemente preciso quebrantar o meu coração, eu constantemente preciso ouvir a palavra do Senhor, eu constantemente preciso ler, eu preciso ter uma vida na presença do Senhor, para que completamente o meu espírito esteja desbloqueado para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E quando as coisas começam a palpitar nesse momento, então eu vou vivenciando tudo aquilo que Deus tem para mim, eu vou vivenciando o melhor de Deus. Mas a grande pergunta é, o que se espera dos santos? O que se espera daqueles que estão sendo santificados, daqueles que estão sendo restaurados? O que Deus espera de você? Porque nós somos vistos como santos. Nós ainda não somos perfeitos. Ainda é colocado algumas coisas sobre a nossa vida. Como que a gente processa nisso? Daí tem uma coisa. Nós poderíamos falar diversas coisas sobre esse processo de santidade e como o santo deve se cumprir. Mas lá em 1 Coríntios também, em determinado momento, 7,14, 1 Coríntios 7,14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sabe a primeira coisa que se espera do santo? Que ele santifique a sua própria casa. A mulher sábia, a mulher santificada, santifica a sua casa. O homem santificado, santifica sua casa. Santifica a sua esposa e santifica os seus filhos. O primeiro lugar a qual nós precisamos desenvolver esse processo de santidade é dentro da nossa própria casa. É dentro do ambiente que nós estamos próximos. Então o que Deus espera de nós, que uma vida santificada redunde também numa família santificada para o Senhor. Quando nós vivemos a santificação, o processo claro é que nosso cônjuge, os nossos filhos também exemplifiquem, também sejam tomados por essa santificação. E nós precisamos levar isso cada vez mais a sério. Nós precisamos entender isso cada vez mais abundantemente, porque senão nós vamos simplesmente reproduzir uma religiosidade e vamos perder os nossos filhos. Então nós precisamos ter essa clareza. Mas duas coisas que estão sendo colocadas aí no teu roteiro, e são duas coisas que eu quero também salientar, que a primeira, que se espera daquele que é santo, a maturidade. Aquele que é santo não se aborrece facilmente. Aquele que é santo, ele começa a ter contato não só com leite espiritual, mas com comida mais profunda do aspecto que Deus quer para nós. Aquele que é santo
Começa a vivenciar de uma outra forma. Ele não se dá à divisão, ele não se dá à dissensão, ele não se dá à imoralidade, ele não se dá ao desfoque, mas ele está aberto àquilo que o Senhor Jesus quer fazer, aquilo que o Espírito quer fazer. Ele começa a vivenciar todas as grandezas de Deus. Ele começa a não mais se importar com as coisas que são periféricas e banais. Ele começa a ter a sua vida centrada no Senhor. Ele quer mais de Deus. Ele quer mais do Senhor. Ele quer vivenciar no Senhor. Ele quer usufruir mais do Senhor. Ele quer coisas mais profundas, coisas mais intensas. Ele quer coisas mais além daquilo que Deus quer proporcionar, daquilo que seu Espírito pode fazer. Então ele vive uma vida completamente dependente. Os valores dele não é mais o valor deste mundo. Ele já aprendeu que esses valores desse mundo são efêmeros, são passageiros. Então ele foca para as coisas grandes que Deus tem, para as coisas que são de ordem espirituais. Ele já não fica mais preso às questões naturais, mas ele vai inclusive ao sobrenatural que Deus opera, porque ele está amadurecido. Ele não é mais um homem carnal, ele não é mais um homem natural, ele é agora um homem espiritual na presença do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo considera como maturidade. Mas a segunda coisa é que quando a gente tem o entendimento da santidade, nós começamos a exercer os dons espirituais. Nós começamos a fluir nisso. E todos esses dons espirituais que o apóstolo Paulo citou e todos os outros que poderiam ter, eles são disponíveis à igreja hoje. E eu tenho dito que há um tempo a qual Deus vai restaurar os dons espirituais, a qual nós vamos ter palavra profética, e talvez isso nós já estamos tendo, palavra profética sobre as nossas vidas, mas pessoas que vão levantar essa condição. Nós nos cansamos de falsos profetas, é verdade, mas nós precisamos entender que existem os verdadeiros profetas, aqueles que falam em nome do Senhor. E se você não acredita que isso possa acontecer na vida do outro, ore: Senhor, faça isso em mim, para que eu possa entender. Ao tempo do Senhor começar a realizar milagres, começar a realizar ações, pessoas que vão falar em línguas e pessoas que vão interpretar as línguas, de pessoas que vão sendo tomadas pela presença do Senhor e vão discernir os espíritos. A igreja não será enganada. Há pessoas que vão ser tomadas por fé e fé inabalável, vão ser tomadas pela presença do Senhor e vão entender o agir de Deus. Isso é para aqueles que são santos, para aqueles que são separados para o Senhor, daqueles que vivem na presença do Senhor. E se nós estamos entendendo que nós somos santos, que eu e você somos santos, nós somos pessoas propícias para o agir de Deus, para o manifestar de Deus sobre cada um de nós. E aí eu quero encerrar trabalhando nesse versículo, os dois últimos versículos desse capítulo número 1 de Coríntios, que diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui diz a quem nós pertencemos, e nós pertencemos ao Senhor. E a partir que nós pertencemos ao Senhor, Ele vai trabalhando em nós, porque Ele é assim, Jesus é assim. Então Ele manifesta sabedoria em nós, Ele manifesta justiça em nós, Ele manifesta santificação em nós e manifesta redenção. E manifesta todas essas coisas também através de cada uma das nossas vidas, porque Ele vai nos regenerando para isso. E aí a gente vai chegando à conclusão. Tem alguma coisa que nós podemos nos gloriar? Nós gloriamos na ação de Cristo sobre as nossas vidas. Nós nos gloriamos naquilo que Deus quer realizar sobre nós. Aquilo que Jesus Cristo já conquistou lá na cruz do Calvário. Ele conquistou todas as sortes de bênçãos espirituais. Então nós vamos fluindo naquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Você é pecador ou você é santo? Pode responder? Você é pecador ou você é santo? Se você está na condição de santo, você está sendo chamado a viver a maturidade de Deus. Se você é santo, você está sendo chamado a desenvolver os dons espirituais, que não serão seus, é do Espírito. Os dons são espirituais, não é por nosso mérito, mas a qual Cristo conquistou para que sobre nós fosse derramado, a qual o seu Espírito manifesta sobre as nossas vidas.